Bom dia a todos. Recapitulando, a gente já viu que Adelino perdoou Sigismundo, que eles se afastaram da residência de Adelino e que André Luiz estava conversando com Alexandre. Alexandre já havia explicado para André Luiz o porquê da necessidade daquela intervenção, visto que o Adelino matava as células procriadoras antes da concepção. Então, isso já tinha sido falado, né? E quando tocou no assunto do sexo, despertou a curiosidade de André Luiz, que perguntou, e Alexandre começou a explicar sobre o sexo para André Luiz. O primeiro passo para a gente conseguir conceber a ideia que Alexandre nos passa aqui, essa definição tão linda que tem nessa obra a respeito de união sexual, é a gente despir dos nossos conceitos anteriores, que é o que Alexandre propõe aqui no comecinho do trecho que a gente vai falar. Deslocar a concepção de sexo, abstendo-se de situá-la tão somente em determinados órgãos do corpo transitório das criaturas. A definição que ele nos traz é muito além dessa ideia medíocre que a gente tem. Então, para conseguir entender, o que a gente precisa fazer? Vamos apagar a ideia que a gente tem para assimilar a nova. Quando a gente fala em sexo, o que vem na cabeça da gente? A gente imagina corpos nus, a gente imagina todas essas coisas. Então a gente apaga para conseguir conceber a ideia nova. Vamos fazer um trabalho de redirecionamento da nossa forma de ver, senão a gente não entende. Vejamos o sexo como qualidade positiva ou passiva, emissora ou receptora da alma. Chegados a esse entendimento, verificamos que toda manifestação sexual evolui com o ser. A evolução do sexo é junto com a evolução do ser. Quanto mais evoluído o ser, mais involuído vai ser o sexo. Quanto mais evoluído vai ser o sexo. Enquanto nos mergulharmos nos charcos das vibrações pesadas e venenosas, experimentamos nesse domínio simplesmente sensações. À medida que nos dirigimos a caminho do equilíbrio, colhemos material de experiências proveitosas, oportunidades de retificação, força, conhecimento, alegria e poder. Olha o que a gente consegue, quantas coisas a gente consegue na união sexual evoluída. Experiências proveitosas, oportunidades de retificação, força, conhecimento, alegria e poder. Em nos harmonizando com as leis supremas, encontramos a iluminação e a revelação, enquanto os espíritos superiores colhem os valores da divindade. O que ele nos aconselha para facilitar esse deslocamento da nossa concepção anterior é substituir a palavra de união sexual por união de qualidades. A gente já despe a nossa mente do sexo convencional e passa a olhar ele pelo lado de união de qualidades. E observaremos que toda a vida universal se baseia nesse fenômeno. A gente está, como diz Leon Denis, todos os seres, todos os corpos permutam vibrações o tempo inteiro. Nós estamos trocando vibração o tempo inteiro. Nós nos unimos, muitas vezes inconscientemente, com vibrações das outras pessoas e nós vamos trocando. Todos os seres fazem isso. Nós vamos trocando essas vibrações.
O teor dessas vibrações é que a gente determina através da nossa condição espiritual. Que nós vamos trocar, nós vamos. Nós vamos estar doando e recebendo. Agora, se vão ser vibrações positivas, evoluídas, ou se vão ser vibrações negativas, carregadas de energias ruins, nosso estado íntimo, a nossa boa vontade de modificar é que vai determinar. Se a gente se sossegar, né, acomodar naquela situação medíocre, a gente vai continuar emitindo e recebendo vibrações no mesmo padrão. Como pra gente, André Luiz também viu abrir novos horizontes de pensamento diante dessa colocação, da gente conceber a união sexual como união de qualidades. Quando acontece a união, é uma troca de qualidades. Isso é fácil da gente assimilar se a gente vê quando a gente começa a conviver com uma pessoa um maior período de tempo, a gente começa a adotar hábitos da outra pessoa. E de repente você começa a ver os hábitos da outra pessoa em você. A gente vê isso muito nos filhos. Você vê dali um tempo, né, o teu filho fazendo coisas exatamente como você faz. E sendo que não foram coisas que foram, vamos dizer assim, que ele tivesse interesse de copiar, mas simplesmente porque você vai trocando esse jeito de ser, essa forma de pensar, essas energias todas estão sendo trocadas, né? Uns doando, os outros recebendo. Essa união de qualidades entre os astros chama-se magnetismo planetário da atração. Ela acontece em todos os níveis, conforme falou aqui em cima. Encontramos em todos os níveis essa troca de energia. Entre as almas, denomina-se amor. Entre os elementos químicos é conhecida por afinidade. A paternidade e a maternidade são tarefas sublimes, mas não representa os únicos serviços no setor da criação. O fato da gente ter os filhos não é o único serviço para que se presta essa união. Essa união se presta para evoluir. A gente troca as energias, a gente troca essas informações, vamos colocar assim para ficar mais fácil da gente conceber, né? A gente troca no sentido de evoluir. Se a gente trocar com baixo teor vibratório, a gente fica estagnado. Mas a intenção é essa, uns aprendendo com os outros, uns melhorando nos outros. Quem tem, doa, quem precisa, recebe. Mas não é a procriar não é a única função, é uma das funções da união sexual. O apóstolo que produz no domínio da virtude, da ciência ou da arte, vale-se dos mesmos princípios de troca, apenas a diferença de planos, porque para ele a permuta de qualidades se verifica em esferas superiores. Quando a gente vê uma obra de arte, um quadro maravilhoso que um pintor realizou, ele promoveu a união, aquela obra sendo de um teor elevado, ele promoveu a união de qualidades com o mundo superior elevado. Aquelas informações foram buscadas ali e trazidas e colocadas naquela obra. Na mesma hora que a gente vê, por exemplo, uma obra de engenharia, né, que às vezes a gente fica até assim espantado com tamanha criatividade. Houve uma troca. Aquela ideia foi buscada em um plano superior, trazida e colocada ali. Olha como que a união de qualidades consegue evoluir a nossa situação.
De que outra forma essas belezas, essas maravilhas chegariam até nós? Se a gente continuasse, vamos dizer assim, trabalhando só num nível de evolução, se a gente não tivesse acesso a esse nível mais elevado. Porque a gente muitas vezes não consegue conceber tudo que é por trás de uma obra de arte, por causa da nossa situação ainda. Mas à medida que a gente vai evoluindo, aquilo ali vai produzindo uma modificação na gente mais intensa. Então, quer dizer, houve a transferência de energias, a busca dessa energia, ela é trazida e ela vai produzindo modificações íntimas continuamente naquelas pessoas que estão visualizando aquilo. É um trabalho de disseminação dessa energia, né? Dessas vibrações. Há fecundações físicas e fecundações psíquicas. As primeiras exigem as disposições da forma, a fim de atenderem às exigências da vida em caráter provisório no campo das experiências necessárias. Existe a fecundação física, existe a necessidade da reencarnação. Nós temos que continuar voltando ao planeta, cumprindo as nossas obrigações, resgatando os nossos débitos. Então, existe essa necessidade. As segundas, que são as fecundações psíquicas, porém, dispensam limitações e efetuam-se nos domínios da alma, em processo maravilhoso da eternidade. Quando nos referimos ao amor do Onipotente, quando sentimos sede da divindade, nossos espíritos não procuram senão outra coisa senão a troca de qualidade com as esferas superiores do universo. Nosso espírito busca, anseia por essa troca. E quando nós realizamos, quando nós conseguimos sair da nossa situação espiritual e buscar alguma coisa além, a gente tem satisfação, a gente tem alegria, a gente tem elevação. É lamentável o que acontece, continua o orientador, com a maioria dos nossos irmãos encarnados na crosta, que menosprezam as faculdades criativas do sexo, desviando para o vórtice de prazeres inferiores. Para todos essas situações, Alexandre afirma, né, que todo débito que a gente contrai, nós vamos ter que arcar com o preço disso. Toda vez que nós deixamos de olhar a união de qualidades, a troca dessas qualidades pelo lado mais elevado, nós permitimos que sejam feitas trocas de vibrações e energias inferiores e nós vamos responder por isso com as consequências da nossa atitude. Todo ato criador está cheio de sagradas comoções, e são essas comoções sublimes da participação da alma nos poderes criativos da natureza que os homens conduzem imprevidentemente para a zona do abuso e da viciação. Tentam arrastar a luz para as trevas e convertem os atos sexuais profundamente veneráveis em todas as suas características numa paixão viciosa e tão deplorável como a embriaguez e a mania do ópio. Compara o sexo inferior a um vício, como qualquer outro. Aí André Luiz, ainda que a gente fica até, quando fala em troca na união de qualidades, né, a gente fica até meio assim, ele ainda estava confuso com aquela ideia, ele ainda não conseguia assimilar. A gente tem essa dificuldade, a gente precisa parar e analisar bem para a gente conseguir ver a união de qualidades a fundo. Aí André Luiz, começando já a conseguir mudar o pensamento dele, pergunta:
Mas e o uso do sexo? Não é uma lei natural? Não é uma coisa que tá na natureza, vai acontecer porque está na natureza, faz parte da natureza do homem isso acontecer? O sexo é, vamos dizer assim, predeterminado pela natureza? E Alexandre responde: ninguém contesta esse caráter das manifestações sexuais do círculo da carne, mas todas as leis naturais da experiência humana devem ser exercidas, como em toda parte, sobre as bases da lei universal do bem e da desordem. Quem foge ao bem é defrontado pelo crime. Quem foge à ordem cai no desequilíbrio. As uniões sexuais que se efetuem longe desses imperativos transformam-se em causas geradoras de sofrimento e perturbação. Se a gente se eleva, a gente consegue um padrão vibratório que nos traz satisfação, que nos traz bem-estar, trocas que produzem evolução. Se a gente se permite ficar nessa situação de involução, de atraso, usando de forma desequilibrada, nós vamos ter o quê? Sofrimento e perturbação. Ao demais, não devemos esquecer que o sexo na existência humana pode ser um dos instrumentos do amor, sem que o amor seja sexo. O sexo pode ser uma forma da gente manifestar um amor, sem que o amor seja o sexo, sem essa obrigatoriedade. Por isso mesmo, os homens e as mulheres cuja alma vai se libertando dos cativeiros da forma física escapam gradativamente do império absoluto das sensações carnais. O sexo vai evoluindo. Para eles, a união sexual orgânica vai deixando de ser uma imposição, porque aprendem a trocar valores divinos da alma entre si, alimentando reciprocamente através de permutas magnéticas não menos valiosas para os setores da criação infinita, gerando realizações espirituais para a eternidade gloriosa. Quando existe a troca desses valores, falando em situação evoluída, quando nós estamos recebendo e doando boas vibrações positivas, a gente está se alimentando. Já houve uma palestra aqui, um estudo que a gente falou muito sobre alimentação. Eu não lembro o capítulo, acho que foi no nosso lar, a gente que fez. E falando sobre alimentação, como que a gente se alimenta reciprocamente, como que a gente doa e recebe vibração. E aqui o que Alexandre coloca vem justamente de encontro a isso. Nós nos alimentamos. De repente você está lá numa situação deplorável, triste, insatisfeito com alguma coisa, e você encontra uma pessoa que você conversa 2, 3 minutos e você sai do lado daquela pessoa parecendo outra pessoa. Você conversou outros assuntos, ela não falou nada referente ao seu problema, mas daquele encontro houve uma doação de uma energia que você mudou completamente a tua situação íntima. Pois é justamente isso que está falando, é essa alimentação. E isso tanto ocorre para as vibrações positivas, superiores, quanto para as vibrações negativas. A gente sempre alerta isso. Daí a importância da gente orar e vigiar, para a gente ver em que nível que nós estamos ficando. Porque se a gente se permitir, a gente vai ter o mesmo encontro, e em vez de sair numa situação mais elevada, a gente vai sair numa situação pior, porque abraçou aquelas vibrações que nos deixaram numa situação pior. Orar e vigiar é cada instante, para que a gente não se permita
fazer a troca de qualidades, a receber e doar vibrações de baixo nível. Para esse gênero de criaturas, a união reconfortadora e sublime, união reconfortadora e sublime não se acha circunscrita à emotividade de alguns minutos, mas constitui a integração de alma com alma através da vida inteira. A união de qualidades não se resume aos meros segundos do contato sexual. Ela é a vida inteira, o tempo inteiro. A troca acontece constantemente. Diante dos fenômenos da presença física, bastam-lhe, na maioria das vezes, o olhar, a palavra, o simples gesto de carinho e compreensão para que recebam um magnetismo criador do coração amado, impregnando-se de força e estímulos para as mais difíceis edificações. Vocês já viram aquelas pessoas, aqueles casais, às vezes, que a gente olha assim e fala assim, nossa, essa união aí é espiritual, veio do mundo espiritual, essa união aí ultrapassa a encarnação atual, porque a gente vê que a sincronia é tão grande. Não precisa nem falar, não precisa nem exteriorizar. Às vezes um olhar já é o suficiente para emitir a vibração que dá a sustentação ao outro. E é através dessa troca, dessa sustentação, que existem essas produções maravilhosas que vão perdurar pela eternidade. Não só os filhos, não só a família, mas todas as produções, tudo que vier daquela troca de qualidades. Não há criação sem fecundação. As formas físicas descendem das uniões físicas. As construções espirituais procedem das uniões espirituais. A obra do universo é filho de Deus. O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva, quer dizer, recebendo ou doando, e dos seres, é a manifestação cósmica em todos os ciclos evolutivos, até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Não ousei quebrar o silêncio que se seguiu. André Luiz, então, não fala mais nada, e depois a gente continua no capítulo seguinte, que é o Jefferson que vai fazer pra gente no próximo domingo. É um assunto muito difícil da gente explanar e muito difícil de conceber. A dificuldade maior pra gente explanar é isso, porque pra gente explanar a gente tem que ter, pelo menos tentar colocar dentro da gente pra conseguir exteriorizar alguma coisa. Espero ter conseguido pelo menos um pouquinho exteriorizar, porque a dificuldade da gente introduzir o assunto é muito grande. Que Jesus nos abençoe.